Tem alguém feliz aqui? Glória a Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Então vou pela maioria. O texto bíblico diz assim: os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale no meio deles. E outra versão diz: e os filisteus estavam numa banda da lei, e os israelitas estavam do outro lado do monte Daquém, e o vale estava entre eles. Podeis aceitar em nome de Jesus? Aproveita e já dá glória a Deus, que é de graça. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, o versículo que você leu juntamente comigo está dentro de um contexto de guerra, dentro de um contexto de guerrilha, de combate, de enfrentamento. Se você for ler os versículos posteriores, os versículos que acompanham aqui, um pouco mais à frente, você vai perceber que Israel estava no início de um combate. Israel tinha um inimigo muito ferrenho que sempre lhe perseguia, que eram os filisteus. Para quem não sabe, os filisteus, eles enfrentavam sempre Israel e sempre que podiam, queriam conquistar os territórios israelitas, ou os territórios que Deus havia dado para os filhos de Jacó. Agora preste atenção que, quando nós vamos perceber de uma forma mais profunda, a gente vai ver que o texto vai dizer que de um lado estavam os filisteus e do outro lado estavam os israelitas, e no meio deles estava o vale. Preste atenção que eles estavam em um monte e os seus inimigos estavam no outro monte. Se nós pudéssemos fazer aqui uma representação, é como se um estivesse na frente do outro, mas o que impedia um avançar contra o outro era o vale. Para que alguém pudesse guerrear um contra o outro, primeiro tinha que passar pelo vale. E o vale aqui era exatamente um ponto de confronto. O vale era exatamente o ponto onde eles iriam se encontrar para a grande batalha e para a grande guerra que estava se formando
buscando alguma brecha para me tragar. A Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e o livra. Oh, aleluia! A minha Bíblia também diz que Deus não somente acampa os seus anjos ao nosso redor, mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro do crente. Nós somos templo de Deus, nós somos moradas do Altíssimo. Enquanto Ele está clamando como se fosse um leão, a igreja tem o leão da tribo de Judá. Nós temos o leão da tribo de Judá que peleja pela igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele é muito preparado, ele tem capacidade bélica. Alguns estudiosos dizem que este Golias era guerreiro desde a sua infância. Ele nasceu e cresceu no campo de batalha. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas suas pernas usava as caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas suas costas. A arte da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia na sua frente para que pudesse dar proteção com seu escudo, segurando o seu escudo. Sabe por quê? Porque ele usava estas ferramentas e usava estas armas para tentar confrontar e causar medo aos filhos de Israel, a saber, aos exércitos de Israel. Ele estava ali com sua prontidão, ele estava ali com a sua indumentária, com a sua armadura, ele estava ali com sua lança, com a arma de ataque e também de defesa. Ele também tem armas de ataque e tem armas de defesa. Mas a minha Bíblia diz, e Cristo disse, que quando ele edificasse a sua igreja, e ele edificou, que as portas do inferno não têm poder contra a igreja. Portas é uma arma de defesa. A igreja vai avante, porque ela já venceu pelo poder do sangue de Jesus. Cadê os que são mais do que vencedores? Paulo disse que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos garante a vitória. Nós somos mais do que vencedores. Aí você fala assim, pregador, eu tenho me sentido tão fraco, eu tenho me sentido tão frágil. Aí Jesus responde para você nesta noite: olha, filho e filha, o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. É quando você não aguenta mais, é quando você quer jogar a toalha, é quando você diz, Senhor, não dá, não vou vencer, não vou conseguir. Ele te dá uma injeção de ânimo e diz, caminha mais um pouco comigo. Ele pega pela tua mão direita e diz para você nesta noite, não temas, porque ele está contigo. Ele é o grande guardião de Israel, ele é o guardião da igreja, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele vencia as batalhas e a Bíblia diz que nenhuma arma preparada contra a igreja prosperará. Toda língua que se levanta contra a igreja, tu já tem autoridade para condenar. Use a arma que Deus te deu, igreja. A sua arma é o jejum, é a oração, é a palavra, é a busca, a comunhão, é a renúncia. Isso são armas espirituais que o Satanás e o inferno poderão combater contra a igreja. Quem tem essas armaduras aqui? Quem está revestido dessas armaduras aqui de Deus? Saia daqui com esta palavra crendo que Jesus, ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ainda tem outra característica: ele assustava por causa da sua experiência. E quais são as armas que ele utilizava? Ele utilizava as armas da pressão psicológica. 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 diz: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês já estão se posicionando para a batalha? Ou seja, é uma pergunta: por que vocês já estão se posicionando? Não sou eu
se eu o vencer e o matar, vocês, israelitas, serão os meus escravos. Ainda tem mais, enquanto ainda conversava eles com Golias, olha só, ainda quando estava na tratativa para bater ali o contrato da guerrilha, enquanto eles estavam ali conversando com Golias, o guerreiro filisteu de Gade avançou e lançou seu desafio habitual. E sabe quem ouviu esta batalha? Ou sabe quem ouviu este contrato? Sabe quem chegou na hora e ouviu essas palavras? A Bíblia fala de um menino chamado Davi. A Bíblia diz que Davi ouviu toda a afronta do inimigo. Sempre Deus vai levantar um remanescente que ouve as afrontas do inimigo e se levanta para a peleja. Deus sempre vai levantar o seu remanescente. Sempre tem um guerreiro, sempre tem um guerreiro para se levantar, para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Deus sempre levanta alguém. Eu quero acreditar que Deus está levantando você aqui nesta noite para poder destronar Satanás em nome de Jesus. E o que diz mais? A Bíblia fala que Davi ouviu aquela afronta. A outra arma que ele usava, ele estava ali afrontando, estava combatendo. Aí a Bíblia vai dizer, 1 Samuel capítulo 17, versículo 10, e acrescentou, olha só o que ele diz: eu desafio hoje as tropas de Israel, manda-me um homem para eu lutar sozinho comigo. Aí ele diz mais, 1 Samuel capítulo 17, versículo número 16, durante 40 dias, eu falei primeiro, olha aí, 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã, de tarde e tomava posição. Durante 40 dias ele tomava posição de vitória. Durante 40 dias ele batia no peito e estava cantando uma vitória, dizendo: ei, já que não tem ninguém aí para vencer, então nós, os filisteus, nós vamos vencer esta batalha. Já que não tem inimigo nenhum para mim, então os filisteus iriam vencer aquela batalha. Ele ia de manhã, ele ia de tarde, e por que não no final ou no início da noite?
que querem vencer. Davi venceu não simplesmente porque ele confiou na sua força ou simplesmente confiou na armadura ou nas armas físicas, até porque ele tirou as armaduras de Saul, porque aquilo que não é para você não se encaixará em você. Aquilo que é para você, Deus já determinou e se encaixará perfeitamente na sua vida. Pregador, por que então Davi venceu? Por causa de uma coisa. Quem quer saber, diga amém. Quem quer saber, diga amém. Sabe por que Davi venceu? Porque certo dia desce um sacerdote, sai de uma banda da cidade e vai para a casa de Davi. Quando chega na casa de Davi, Deus disse: faça passar todos os filhos de Jessé na minha frente. Passa o primeiro, passa o segundo, passam todos os filhos de Jessé na frente do profeta. E Deus disse: não é nenhum desses o meu escolhido. O profeta disse: ei Jessé, tem alguém aí na sua casa, Jessé, pela qual ainda falta passar por aqui, porque Deus não aprovou nenhum. Você pode ter até achado pela beleza física, pelo tipo físico, né? Todo bonitão, marombado, cheio de músculo, mas Deus disse: não é nenhum desses aí, porque o olhar de Deus não é o olhar do homem. Aí Jessé disse: ah, Deus sim, tem um menininho desse tamanho assim, de baixa estatura, está lá na roça, está contando as minhas ovelhas, pois manda chamar. Aí mandou chamar, sabe o que o profeta falou? Só vamos comer depois que este menino chegar. Enquanto ele não chegar, a mesa não será feita e ninguém comerá. O banquete vai ser servido quando este menino chegar. Chegou o menino, sujo das ovelhas, com cheiro de pasto, com cheiro de ovelha. Quando o menino se apresenta, Deus diz: ei, é esse aí que eu quero. 1 Samuel 16, 12 e 13, a Bíblia diz: então Jessé mandou chamar o menino e ele veio. Olha só as características dele. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja a ele. A Bíblia diz: Samuel então apanhou o chifre cheio de azeite e derramou e ungiu na presença dos seus irmãos. Ora, Deus honra Davi na presença dos seus irmãos. Mas existe algo poderoso nesse texto, que é exatamente o final dele, porque a Bíblia diz que depois que o olho desce sobre a cabeça de Davi, a Bíblia fala: e o Espírito, diz do Senhor, se apoderou de Davi. Sabe por que Davi venceu? Porque o Espírito do Senhor se apoderou da vida dele. Sabe por que você vencerá? Porque o Espírito do Senhor nesta noite, se você der lugar, ele pode se apoderar das suas ações, ele pode se apoderar da sua vida. Ele quer controlar suas ações, ele quer controlar a sua vida. Quem aqui é propriedade do Espírito Santo, por favor, levanta a sua mão nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus, ele pode se apoderar de uma vez por todas. Existe alguém que é visitado pelo Espírito Santo, mas eu quero profetizar nesta noite que ele não somente visitará, mas se apoderará da sua vida. Quem vence gigante é aquele que tem o Espírito Santo. Só vence gigante é aquele que o Espírito Santo se apoderou da sua vida. Se existe alguém aqui, levanta a mão, por favor, e dá glória a Deus. Só vence batalha quem tem o Espírito de Deus. Só vence batalha aqueles que o Espírito Santo se apoderou. Só vence batalha aqueles que o Espírito Santo controla. Só vence batalha aqueles que têm intimidade com o Senhor dos Exércitos. Só vence batalha aqueles que têm o Espírito, que amam o Espírito, que buscam o Espírito. Se apoderar é tomar posse por completo desta pessoa. E ele quer fazer isso com a sua vida. Você que abandonou a carne, Jesus te chama nesta noite. Volte
retome a linha de combate. Volte, retome a linha de combate. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra ainda não acabou. A guerra para você só vai acabar no dia que você descer a sepultura. Mas enquanto isso não acontecer, Deus está te dando mais uma oportunidade para você retomar a carga, entrar de novo para a linha de combate. Você pode até ser um soldado ferido, mas a igreja é um pronto-socorro. Você pode até ser ferido na caminhada e desistiu da linha de frente, da linha de combate e abandonou a carga. Jesus está dizendo para você nesta noite: eu te trouxe aqui para te falar isso, porque você só vencerá suas batalhas a partir do momento que você retomar a linha de combate, retomar a carga e entender que eu preciso se apoderar da sua vida.